Aparelhos ortodônticos tem vários modelos e um dos mais pesquisados aqui no meu consultório, buscados no meu consultório, é o aparelho autoligado. Então eu quero falar para você alguns detalhes técnicos muito simples, para você que vai ser paciente ou é paciente de aparelho autoligado, se você quer escolher esse aparelho ou não, porque você tem essa opção quando você vai fazer um tratamento com aparelhos ortodônticos. Você tem um problema para resolver, mas o dentista pode te oferecer modelos, e para você escolher um modelo ou escolher outro, você tem que saber o que é melhor num e o que é ruim no outro. E fuja de clínicas ciladas que vão fazer questões sensacionalistas para vender. Hoje tem que tomar muito cuidado, tá? Então olha só, o aparelho autoligado é o aparelho sem borrachinha. Você vai ter o modelo de metal, você vai ter o modelo de porcelana, mas entenda isso, você tem o aparelho sem borrachinha. Eu tô com um modelinho aqui meio quebrado e eu quero te mostrar aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir ter foco, mas veja essa parte superior, o metal em cima. Ele vai ficar fosco ali, ó. Embaixo você vê que tem uma borrachinha verde ali. Não dê bola porque tem uns 3, 4 dentes aqui faltando. Dei para uma criança brincar, ela quebrou e faz parte, não tem problema. E pra gente fazer os vídeos a gente usa esse modelinho aqui, ó. Então em cima você vê que tem o fio, tem o bracket no dente, mas não tem a borrachinha. Então isso é um aparelho autoligado. Ele faz a ligadura sozinha, tá? Quando você vai fazer um tratamento com aparelhos ortodônticos, existe uma prescrição, ou seja, esses brackets, as pessoas acham que é tipo assim, não, por que lá é tanto e aqui é mais barato? A marca comercial de cada peça de metal, peça de porcelana, muda muito. A qualidade e a durabilidade também. E a indicação, ou seja, é para um classe 1, é para um classe 2, é para um classe 3, tem detalhes matemáticos em cada peça que mudam. Por isso que você tem que entender isso. E o fio, ele é preso no bracket pela borrachinha. Por isso que você vai fazer a sua manutenção, o dentista troca por um fio e troca uma nova borrachinha. Ah, mas ele trocou a borrachinha, não trocou o fio. Não é obrigatório trocar o fio toda hora. Você faz a troca quando necessário para você ativar alguma coisa. Cada dentista, cada ortodontista vai ter seu protocolo. Mas vamos falar sobre o aparelho autoligado. Quais são as vantagens e as desvantagens? A primeira vantagem que eu vejo é não tem essa borrachinha. E eu, como sou um dentista que eu atendo mais pacientes adultos, 25, 26 anos, 30 anos, porque é o meu perfil de pessoas que conversam comigo, da forma que eu me apresento, da forma que eu converso. Eu tenho pacientes aqui de ortodontia adolescentes, crianças, mas a maior parte são pacientes adultos. O paciente adulto, ele já passou por tratamento ortodôntico quando mais novo. E uma das queixas é, eu não quero mais o aparelho de borrachinha. Então a borrachinha, ela acumula material, a borrachinha, ela é mais difícil de limpar. Não tem aparelho milagroso. Não compre um serviço de aparelho autoligado achando que ele é milagroso. Ele não é milagroso. Ele vai te ajudar na higienização porque ele não tem a borrachinha, mas ele tem o bracket, tá? O dentista pode fazer a limpeza ali, você pode usar um irrigador oral, como esses que a gente deixa na descrição do canal do YouTube ou na vitrine aqui do perfil TikTok, onde você esteja vendo esse vídeo. Então, o primeiro ponto é que ele não tem a borrachinha. Por ele não ter a borrachinha, ele vai ter uma estética mais legal, se tem paciente que gosta da cor ou não, mas paciente adulto geralmente precisa disso. A ausência de borrachinha vai também diminuir o atrito, ou seja, a movimentação do fio no bracket. Eu não vou entrar em detalhes, mas é assim que o aparelho funciona. Ele tem um fio e ele faz uma movimentação. Já percebeu ou se lembra daquela época que você colocou um fio, tinha lá para fechar um espaço e depois sobrou o fio lá atrás? Pois é, o fio se movimenta. Quando o dente está muito torto ou algum tipo de intercorrência está acontecendo e trava ali, você sente dor por causa da borrachinha, você sente aquele travamento porque tem muito atrito e o tratamento ele pode ser um pouco mais demorado. Então, uma das vantagens é que sem borrachinha você consegue higienizar, sem borrachinha pode auxiliar na estética se você não gosta da estética das borrachinhas, vai diminuir dor e desconforto por causa da diminuição do atrito e vai diminuir o tempo de tratamento, mas asterisco aqui, não é milagroso. Tem casos com apinhamentos severos, tem casos que o aparelho autoligado ele vai ser uma grande vantagem para o paciente. Agora, se o paciente tem um tratamento ali que ele vai fazer mais uso de elásticos, ele vai fazer um outro tipo de movimentação, ou até precisa cirurgia ortognática, o autoligado ele vai ser apenas um acessório. Quem toca o caso do seu tratamento é o seu dentista ortodontista. E você sendo um paciente bem disciplinado, que você não falta às consultas. Outra vantagem é o seguinte,
Se você faz um tratamento valor fechado com o seu dentista, vamos dar um exemplo que você trabalha viajando numa empresa de logística e você às vezes não consegue mesmo ir uma vez por mês. A maior parte dos pacientes que fala que não conseguem uma vez por mês é mentira, porque eles não conseguem ir no dentista uma vez por mês, mas eles conseguem ficar passeando por aí um monte de vezes por mês. Mas tem de fato pacientes que trabalham, por exemplo, caminhoneiro, representante comercial, às vezes o cara não consegue. O cara estava só naquele sábado, não conseguiu ir lá e ele vai precisar ir só no outro mês. O aparelho autoligado, como você não precisa fazer a troca do elástico, a gente consegue fazer manutenção mais espaçada. O custo da manutenção vai ser o mesmo, mensal, ou o dentista vai ter que cobrar o valor fechado, porque o tratamento ortodôntico, ele é o fim e resultado, tá? Você não paga a manutenção porque ele encostou no teu bracket, você compra um tratamento, pelo menos é assim a forma mais justa, e é assim que eu precifico nos meus pacientes. Mas enfim, você já viu quase todas as vantagens. E a desvantagem do aparelho ortodôntico, a maior delas, o aparelho ortodôntico autoligado, é que ele é um aparelho mais caro. É só essa a desvantagem que eu vejo. E se você quiser um aparelho autoligado estético, ele é muito mais caro, porque a marca comercial que vários brasileiros usam de entrada aqui no Brasil, que é um aparelho autoligado, ele é híbrido, eu falo. Tem umas peças de metal e outras peças de porcelana. Agora, se for pedir tudo branquinho, tudo transparente, aí vai ser bem mais caro o teu tratamento. Eu tô falando bem mais caro para, tipo assim, você gastar com o aparelho mais de 3, 4 mil, fora o teu tratamento durante os meses, tá? Então, essas são as vantagens e desvantagens mais básicas do aparelho autoligado. É uma boa opção, eu trabalho bastante, eu gosto, mas ele não é milagroso. Tá? Para pessoas que têm os dentes muito tortos, pode diminuir o atrito, pode trazer menos desconforto, pode ajudar na higienização e, de fato, pode-se ganhar um pouco de tempo no tratamento. Mas, converse com seu dentista e veja se é uma boa opção para você. E depois, comente aqui nos comentários desse vídeo qual aparelho você queria usar ou se você está usando, qual que você está usando e se você gosta ou não. No meu canal do YouTube, várias pessoas comentam e comentam positivamente do aparelho autoligado. Qual é a sua opinião? E não deixe de seguir, se você está vendo o vídeo aqui no TikTok ou no Dia Dentista no YouTube, seguir o nosso perfil para ajudar o nosso trabalho a chegar a cada vez mais pessoas. Aquele abraço. Vantagens de colocar o aparelho ortodôntico tradicional. Eu já fiz vídeos sobre autoligado e hoje eu vou falar vídeos sobre o aparelho tradicional. O aparelho tradicional nada mais é do que o aparelho mais conhecido e mais antigo que você tem no mercado, que são os brackets metálicos, que você vai conseguir fazer a sua ortodontia. Nesse tipo de aparelho, em todos os tipos de aparelho, a gente tem prescrições. Então entenda que tem aparelhos para um tipo de tratamento e tem aparelhos para um outro tipo de tratamento, tá? E o seu dentista, ortodontista, é que ele vai selecionar na hora de comprar a marca comercial. Para você, no final das contas, não vai mudar nada, tá bom? A escolha dessa prescrição. Mas você tem que entender isso, porque alguns casos específicos podem precisar de alguns aparelhos específicos que trazem vantagens específicas e custos específicos. Mas quais são as vantagens do aparelho convencional? A primeira eu acabei de falar, é o preço. Se você quer colocar aparelho ortodôntico e você quer colocar o aparelho barato, você vai colocar o aparelho de metal. Se você usa o aparelho tradicional, que é o bracket, o fio e a borrachinha, se for de metal, é mais barato. Ele vai ser mais barato do que um aparelho de porcelana. Ele vai ser mais barato do que um alinhador, muito mais barato do que um alinhador. E ele vai ser mais barato do que um aparelho autoligado. Tá bom? Então, beleza. Outra vantagem é o seguinte, as marcas comerciais, quase todos os dentistas, se não todos os ortodontistas do Brasil trabalham. Então, se você precisar se mudar de uma clínica para outra, se você se mudar principalmente de uma cidade para outra, às vezes você sai de uma cidade grande e vai para uma cidade interior, que tem menos dentistas, você não vai encontrar uma dificuldade entre dentistas que vão falar assim, olha, eu não trabalho com essa marca, vou ter que cobrar isso aqui. Pode acontecer, porque tem inúmeras marcas, mas no aparelho convencional, no aparelho mais baratão, que todo mundo está usando, são 2 ou 3 marcas aí que está todo mundo usando, pelo menos tem na gaveta. É uma marca grande nacional, então isso é uma facilidade. Então, a facilidade que você vai pagar mais barato, tem a facilidade que você vai para qualquer dentista e ele vai saber resolver. É um aparelho muito fácil de limpar, é um aparelho muito fácil de remover, é muito tranquilo para fazer. E cara, o aparelho ortodôntico, o que você tem que entender, e a grande vantagem do aparelho ortodôntico, não é nenhum modelo, é sim a sua manutenção, o seu cuidado com o seu aparelho ortodôntico e a escolha do profissional.
O profissional é o cara que guia, né? Ele que vai te dar as orientações, ele que vai direcionar o teu tratamento e ele também vai te puxar a orelha se você estiver fazendo coisa errada, porque é como se fosse um técnico de futebol. Não adianta, se o cara não fizer o cara jogar bola lá, o cara vai só ficar se jogando no meio do campo. Então, ou seja, se eu passo um elástico para você, se eu falo que você tem que higienizar, se eu falo que você tem que vir a cada 15 dias ou a cada 30 dias e você não vem e eu tenho que te cobrar alguma coisa, enfim, o dentista bom ele vai se preocupar com isso. Então, e o dentista bom, ele vai cobrar um pouquinho mais caro, ou ele vai cobrar fechado, pode ser diferente, mas hoje em dia a ortodontia não é um tratamento caro. O que muitos pacientes não entendem é que para fazer a ortodontia de uma forma legal, teus dentes têm que estar limpos, teus dentes têm que estar arrumados as cáries, tratamento de canal tem que estar finalizado, na parte dos casos. Às vezes aquele dente você só tem a raiz, tem que colocar uma coroa provisória, e é aí que você acaba gastando um pouquinho. Então, o aparelho convencional é uma boa porta de entrada. Tem clínicas populares que prometem que não vão cobrar a instalação do aparelho, tem dentistas que falam que vão te dar documentação, essas coisas. Eu não gosto muito dessas coisas, porque é o seguinte, cara, depois você vai sair, você vai se mudar, vai ter um contrato lá, um asterisco, pague tanto de multa, pague tanto aquilo. Eu gosto de, além disso, prestigiar o trabalho de alguém. Eu acho que tudo que é de graça, para ser dado alguma coisa, para conseguir de graça alguma coisa, em algum lugar a pessoa tem que estar ganhando. E eu prefiro assim, quando você cobra aparelho, eu cobro 200 o aparelho, cobro 500 a instalação, sei lá, estou inventando números aqui. Ah, eu posso parcelar junto com a manutenção? Pode, mas pelo menos você sabe. Caso você desista, olha, eu paguei isso e não foi feito. Você tem o direito ali a não precisar pagar aquele boleto. Enfim, fica uma dica para vocês. Clínica popular, não misture clínica multidisciplinar. Clínica ali de 2, 3 dentistas estão montando, estão fazendo uma clínica num bairro para ajudar o pessoal, beleza. Agora, clínica popular, aqueles de placa amarela, que aquela galera só tipo cobra muito barato e panfleta na cidade inteira. Panfletar é errado, é proibido, então já começa por aí. O aparelho ortodôntico, eu dou essas dicas por quê? Porque essas clínicas buscam muito pacientes de aparelho, porque o aparelho você paga a manutenção todo mês, então é um dinheiro recorrente para essas clínicas. Só que eles não estão preocupados com o tempo de tratamento teu, não. Se você quer tirar o aparelho ortodôntico mais rápido, sugiro você buscar um especialista, um ortodontista, talvez um consultório particular, e nem sempre você vai pagar muito mais caro, mas eu tenho certeza que você vai tirar o aparelho muito mais cedo. Fica essas dicas para vocês, segue o perfil de dentista aqui, seja no TikTok ou seja no YouTube, e deixe nos comentários a sua dúvida. Se você que está usando o aparelho ortodôntico, você sabe que para higienizar seus dentes é muito difícil. Então, aqui nos comentários fixados do YouTube ou na vitrine do TikTok, tem os melhores irrigadores orais. Hoje muito baratos, a partir de 60, 70 reais você já compra o modelo Xing Ling para você fazer a limpeza dos seus aparelhos. Aquele abraço e até o próximo vídeo.